Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 5. As 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. Segunda parte. Veremos os pontos mais destacados da mensagem às 7 igrejas, as quais estavam localizadas na província romana da Ásia, conhecida como Ásia Menor, na atual Turquia. As 7 igrejas são a primeira das séries de 7 em Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, etc. A repetição abundante do número 7 nos sugere um uso simbólico. O fato de que nessa região havia mais de 7 igrejas sugere a ideia de que foram escolhidas devido às suas características, como símbolos proféticos de 7 períodos específicos da igreja cristã. O estudo da história confirma essa ideia. Como exemplo de outras igrejas cristãs que havia na região das 7 igrejas, citamos Hierápolis, mencionada em Colossenses 4:13, que se encontrava entre Filadélfia e Laodiceia, a uns 15 quilômetros desta última. E também Colossos, destinatária de uma das epístolas de Paulo, que formam o cânon bíblico e que estava situada a uns 20 quilômetros de Laodiceia. Isto sugere que os 7 destinatários das mensagens foram escolhidos porque suas características serviam de símbolo de 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã. Jesus disse a João que lhe estavam sendo reveladas as coisas que são e as que depois destas hão de vir. Apocalipse 1:19. Mostra que começariam no tempo de João e se desenvolveriam progressivamente. Até quando? A revelação chega até a segunda vinda de Cristo. Exemplo, Apocalipse 1:7. O fato de os outros períodos proféticos de 7 do Apocalipse, por exemplo, os 7 selos, as 7 trombetas, culminarem com a segunda vinda de Cristo, fortalece a interpretação de que as 7 igrejas são etapas sucessivas, que começam com a época dos apóstolos e terminam com a segunda vinda de Cristo. O cumprimento histórico dos símbolos confirmaria esta interpretação. Como determinar as datas? As 7 igrejas não são etapas proféticas cronológicas com datas exatas, como ocorre com as 70 semanas e os 2.300 dias, preditos pelo profeta Daniel. Por isso, poderia haver alguma elasticidade para dizer quando acaba um período e começa outro. Alguém disse que assim como é difícil dizer quando terminou a noite e começou o dia, contudo, são 2 períodos diferentes. As fases das 7 igrejas são perfeitamente identificáveis, apesar de poder existir alguma flexibilidade de datas. Iniciemos, pois, o estudo das 7 igrejas. A primeira delas é Éfeso, sendo que esta igreja representava a era da pureza apostólica. Vejamos em Apocalipse 2:1-7 quais seriam as características mais destacadas da igreja cristã durante o período profético simbolizado pela igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Assim, podemos entender que houve primeiro um elogio para a igreja de Éfeso, trabalho, paciência, e também que detectaram falsos apóstolos, pessoas mentirosas, e reprovaram estas pessoas. E há também uma segunda característica, a reprovação a Éfeso: deixaste o teu primeiro amor. Éfeso simboliza a época dos apóstolos, a primeira fase da igreja cristã durante o século I. Foi um tempo de grande crescimento. O historiador Gibbons diz que os cristãos chegaram a ser, nessa época, uns 6 milhões. Os apóstolos deixaram bem claro, na Santa Bíblia, a doutrina pura de Cristo. O fato de a igreja de Éfeso ter posto à prova os que se diziam apóstolos e que não o eram é reforçado por inúmeros versículos de Atos e das Epístolas, que mostram a luta que tiveram os cristãos da era apostólica a fim de impedir que fossem introduzidas doutrinas pagãs na igreja. Por exemplo, 1 João 4, 1-3, Atos 20, 29 e 30, 2 Pedro 2, verso 2. Entre outras coisas, são mencionados casos evidentemente muito conhecidos da Irmandade, como, por exemplo, Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1, 20, 2 Timóteo 4, 14 e 15, e Diótrefes, 3 João 9. Os nicolaítas provavelmente tenham sido seguidores de Nicolau de Antioquia, com ideias gnósticas. O gnosticismo, o docetismo e outras ideias não bíblicas constituíam ameaça à pureza doutrinária, mas os crentes de Éfeso e os crentes do primeiro século retiveram a doutrina pura. Em Apocalipse 2:5, admoesta-se a arrepender-se e voltar às origens, a doutrina bíblica e a piedade cristã. Ou, do contrário, ele tirará do seu lugar o teu castiçal. À luz de Apocalipse 1:20, poderíamos entender que deixaria de ser igreja de Cristo, pois o Senhor não aceita a apostasia. Aqui temos uma forte evidência de que é a doutrina verdadeira. Devemos sempre voltar à mensagem bíblica dos dias apostólicos. Esta, portanto, foi a primeira das 7 igrejas, Éfeso. Dos Andes congelados, das praias de coral, dos areiais dourados, da zona tropical, de barco a vela ao remo, dos verdes palmeirais, suplicam que os livremos dos erros tão fatais. Tange ventosa história, e vós águas também, te que qual mar de glória a terra envolve.